Todos a bordo? Tá tudo certo aí? Tá tudo Já certo tá aí, gravando beleza? já? Pronto, tá. já temos. Já tem não, uma já resenha temos alguns boa, cortes já, aí já tem uma pra resenha soltar. boa já. Oh yeah. Para começar, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Parrilla 887, que desde o começo acreditou no projeto da gente, né? Aceitou a gente de braços abertos, sem nem pestanejar, né? Isso. Falei para Matheus que ia trazer um projeto de um podcast, ele disse, venha. Ele nem perguntou do que era. Eu falei, mas isso aqui só não é um podcast. Abraçou realmente, abraçou a ideia mesmo. Entrou, inclusive, faz algumas coisas com a gente. Ele trabalha junto com a gente no projeto, então... gostaria também de agradecer ao Luciano Berca, né, que é o sócio do Matheus aqui, por ter aceitado a gente. Você que mora em Recife, boa viagem. Rua Gaspar Regueira Costa, número 200, o melhor lugar de Recife para se comer carne. É aqui, viu, doutor? Uma carnezinha, picanha australiana, né? Ele tem um negócio bom aí. Ele disse que hoje vai ser uma toscana artesanal. Nossa. Tá vendo? Se preparem. Ele bota um negócio pra gente. É bom com uma cervejinha gelada, menino é bom. E é uma programação musical muito bacana também, vale muito a pena, tá certo? Sempre agradeço a Jet Clean Serviços, que é a empresa do nosso amigo José Vieira, né? Que já comeu uma serra com a gente, né? Já dirigiu uma combizinha. Já comeu uma serrinha já. E você que... Zé Paulo pode falar melhor da Jet Clean Serviços? Da empresa, né, do meu chefe. A gente presta serviço para a indústria, faz alguns trabalhos para a indústria aqui. A gente trabalha bastante com indústria de alimento, que é a que mais a gente presta serviço assim para essa galera. E a galera que quiser conhecer aí, só procurar aí na internet aí, que tem Jet Clean Serviços, tem Instagram, tem site, tem tudo. Que, inclusive o site foi desenvolvido pela nossa próxima empresa aqui, que dá um apoio. Aqui, doutor, você toma com gelo. É a Aquele Brasil, que é uma agência de comunicação e assessoria de comunicação digital, de presença digital, que foi a empresa que fez o site, inclusive, da Jet Clean Serviços, né? Então, se você tem algum projeto, negócio, está precisando de um auxílio para comunicação digital, desenvolver o teu negócio no âmbito digital, @Aquele Brasil, AKILLI Brasil, tá certo? E a turma lá vai poder te receber, vai poder dar a orientação certinha, né? Sem mais delongas, e aí vamos à colinha, porque é importante aqui, essa colinha aqui, né? Currículo dos convidados é grande. Hoje a gente tem uma responsabilidade aí. A responsabilidade é muito grande, assim. Eu fiquei pensando assim, não tenho nem roupa para essa ocasião. Eu também fiquei pensando. Por isso que a gente veio assim, de preto, né? Pra ficar uma coisa mais formal. Pra ficar adequado, né? Mas um dos nossos convidados aqui, vou começar pelo Diego Giet, ele é advogado, professor de Direito, especialista em Ciências Criminais. Mandei bem? Preciso completar mais alguma coisa, ficou faltando. E cavaquinista também, cavaquinista também, viu? Cavaquinista. Agradeço ao seu assessor, o Caio, viu? Que ele que mandou a cara, mandou a cola. Nosso segundo convidado aqui é o doutor Marcelo Giet, ele é promotor aposentado, 34 anos no Ministério Público de Pernambuco, advogado, sócio do escritório Giet Advogados, professor de Direito, especialista em Ciências Jurídicas e Criminais, mestrado em Criminologia Forense, ex-membro do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, foi subrelator da Comissão do Senado Federal, para a reforma e atualização da Lei de Execução Penal. Recebeu da Assembleia Legislativa de Pernambuco o Prêmio Leão do Norte, é uma honra aqui no estado, né? Medalha Classe de Ouro de Direitos Humanos e da Câmara Municipal do Recife e a Medalha José Mariano de Direitos Humanos. Sentiu a pressão? Tô dizendo a tu que o negócio é pesado, irmão. Essa parada, que ela pode ser tudo, ela só não é o podcast, ela tem a honra de receber Doutor Diego Giet e Doutor Marcelo Giet, sejam bem-vindos. Obrigado por vocês terem aceito o convite da gente por ter vindo aí. Muito obrigado. Agradece bastante. E a gente já sabia desde o começo que seria uma conversa enriquecedora. Sim. Né?
A gente tem 2 meses de experiência, né? Mas esse é o 10º episódio, né? Isso. Esse Eu acredito que sim, já parei de contar. 10º Depois do 5º eu parei de contar. 10º episódio, mas a 11ª entrevista, porque teve um episódio que infelizmente a gente não conseguiu colocar no ar. Mas todo episódio a gente aprende. Isso. Todo episódio. Então por isso que a gente procura trazer pessoas que possam nos ensinar também. Sim. Né? E aí, começando com nosso ilustre doutor Marcelos, como foi que o senhor chegou no direito? Qual foi a... É uma longa história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Pode mexer no microfone, pode ficar à vontade. Isso. Tá bom? Vai ficar melhor, né? confortável para o senhor. Isso. Boa noite a vocês, muito obrigado pelo convite, não é? É uma honra muito grande para mim e estou aqui do lado do meu filho Diego. E a questão do direito é que eu fui, num determinado momento da minha vida, fui criado por um tio meu que era advogado, que foi minha grande inspiração assim na área do direito. Meu pai gostava muito do direito, mas era de outra área. Meu pai era vendedor, na época representante, vendedor, né? Sim. E meu tio já era advogado. E ele me trouxe esses 2 legados: torcer pelo Santa Cruz Sim. e fazer direito. Então eu comecei na minha vida do direito, já com 16 anos, eu passei no vestibular com 16 anos na época. Foi uma luta para entrar na faculdade, porque não tinha título de eleitor, não tinha reservista, tive que entrar com a medida judicial. E aí meu tio me ajudou, e o juiz de menores, que na época era juiz de menores, não era juiz da infância e da juventude. Sim. Era ainda na época do Código de Menores. Hoje a gente já tem a Lei 8.069, o ECA, né? Isso. Que traz o ECA para a gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí já eu era contínuo do escritório, e aí meu tio me deu um paletó que eu tenho até hoje, que na época cabia 3, e disse: agora você vai advogar. E eu já comecei, quando entrei na faculdade, já comecei a trabalhar nessa área de direito. Já advogando na faculdade. Depois aí me formei mais ou menos em 80 para 81, e aí já fui advogar sozinho, com a ajuda, evidentemente sozinho, mas com a ajuda do meu tio, de outras pessoas como Otávio Augusto Cavalcante, Ivan Rodrigues, que eram os advogados assim muito conceituados na época, doutor Raimundo Gomes de Barros. Estou puxando pela memória. Fica à vontade. E aí advoguei até 86, quando passei no concurso do Ministério Público, fui promotor até o dia 19, até abril de 2019. Então minha vida foi toda assim na área do direito. Meu primeiro emprego formal foi ensinar numa escola da maçonaria. Certo. E aí lá eu ensinava português e técnicas comerciais. Uau. Tive que aprender para fazer isso. E depois passei a ensinar nessa área de direito. Não só na graduação, como também na pós-graduação. Perdão, o senhor falou que fez a graduação em 81, não é isso? Final de 80 para 81. Isso foi antes da Constituição. Foi antes da Constituição. Como era advogar numa época que não tinha, digamos assim, as leis eram diferentes, na verdade, né? Pois é, nós já naquela época havia a luta pela democracia plena. Sim, certo. O que a gente vive hoje, não é? Apesar dos defeitos que a democracia tem, mas sem dúvida nenhuma é bem melhor do que não ter, época, né? Inclusive para a imprensa, para vocês, por exemplo, né? Mas assim, era muito difícil. Mas a gente começando, você tem que enfrentar os desafios. Sim, né? Claro. E o curso de Direito, o curso de Engenharia, especialmente Direito e Engenharia, eram bandeiras dessa luta pela democracia, pelas diretas, essa coisa toda que veio acontecendo nesse período, né? Então, eu quando eu entrei na faculdade, final de 77, a gente vivia anos muito difíceis, e a faculdade de Direito era, sem dúvida nenhuma, os cursos de Direito eram trincheiras de luta pela democracia. Depois nós tivemos a oportunidade de lutar pela Constituinte, não é? Que trouxe a Constituição Cidadã, que foi a Constituição de 88, e que mudou, não é, o paradigma, impôs uma nova legislação, um novo olhar,
Não é? E a partir de 88, para você ter uma ideia, em 84, quando foi feita a reforma do Código Penal, que é a Lei 7.209, e também a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, foram de 84. Não é? Mas já trazia uma certa mudança nessa senda, nesse caminho para essa Constituição de 88. Certo. Você vê a Lei de Execução Penal, apesar de ser de 84, portanto, antes da Constituição Federal, mas ela já tinha esse espectro de cidadania, mesmo para aquelas pessoas que estejam segregadas. Certo. Assim, com seus direitos, seus deveres, mas também o direito à dignidade de tratamento pelo Estado. Então, a Constituição de 88 veio nessa esteira. Não é? E aí modificou, de lá para cá a gente modificou, tiveram várias modificações, tanto no Código de Processo Penal, no Código Penal, na Lei de Execução, no Código Civil, no Código de Processo Civil, tudo isso veio na esteira da Constituição de 88, que é a chamada Constituição Cidadã, que até hoje ainda tem coisa para ser regulamentada. Né? Você está vendo aí essa luta agora, dessa questão do meio ambiente, não é? Ou da demarcação das terras dos povos indígenas. Isso. Né? Quer dizer, são situações ainda que remetem à Constituição de 1988. Apesar do tempo, a gente ainda tem essa situação. Gente que diz que a demarcação deveria ser contada a partir de 1500. Pois é. Não sei se estão falando sério, né? Mas, e aí, como o senhor falou, né, que vai passando o tempo, é mais a questão do que, digamos assim, o direito e a justiça, ela também precisa acompanhar as transformações da sociedade, né? Que acontecem naturalmente, né? A coisa parece que vem do povo para cá, né? Tem que se adaptar, né? Pois é. E hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, de uns 20, 25 anos para cá, o que a gente percebe é que essas modificações ou transformações que você pontuou, elas estão numa velocidade muito maior. Não verdade. Por conta da internet, por conta da comunicação que hoje é em tempo real. Isso, a velocidade, da troca de informação. Que eu não sei se é bom, ou se foi bom ou se foi ruim. Se o mundo melhorou, ou se em alguns aspectos piorou. Não é? Essa impessoalidade para mim é ruim. Essa coisa muito dentro da caixinha, do celular, do computador, essa situação de tudo ser remoto hoje em dia. Não é? Eu não sei se isso será bom para a humanidade no futuro. Ou se já traz alguns defeitos. Mas assim, vocês disseram uma coisa no começo que é verdadeira. A gente aprende toda hora. Eu aqui estava aprendendo com vocês falando de coisas, e a gente vai aprendendo, porque a vida é um eterno aprendizado. Isso. E agora muito mais intenso por conta disso que a gente está falando, né? Dessa transformação. E a legislação, ela tem que se adequar também a esses momentos. Isso. A gente está brigando agora, e o mundo todo está fazendo isso, que é justamente a questão da regulamentação, não estou falando de censura, da questão das redes sociais. Não é? Porque, na verdade, virou um campo de guerra sem lei. Exato. Porque até a própria guerra, que eu não sei como é que se pode pregar uma ética na guerra, porque ela já não tem ética. Já mas tem moral, uns códigos, tem uns limites, né? Limites, entre aspas, né? Esses limites. Mas assim, e a gente percebe que o mundo todo está preocupado. Se deixou a internet, por exemplo, houve essa pulverização de informações, de situações e tal, e essa coisa foi crescendo, e hoje em dia o mundo todo está preocupado não com a censura, mas com esses limites que têm que ser impostos para que a gente possa conviver em harmonia. Isso, não é? Que é o objetivo da lei. Exato. É que a sociedade vive em harmonia. Sim. Então não pode ter um segmento, por exemplo, que não tenha esse viés. Não é? Então, assim, as transformações que você falou, a legislação tem que acompanhar, tem que delimitar, não é? Tem que ver o que realmente é uma situação que traz um norte melhor para a sociedade. Sim. Não é? Então, por exemplo, no meu curso de Direito, a gente não tinha direito ambiental, por exemplo. Não é? Mas hoje em dia tem direito ambiental. Você não tinha direito da execução penal, e eu preguei muito que toda faculdade de Direito devia ter
não é? Sim. Esse caminho de se discutir a execução penal, do aluno conhecer as unidades prisionais, para ele saber como advogado, ou como delegado, ou como promotor, ou como juiz, ou como procurador da República, ou como juiz federal, enfim, ele conhecer o que é a unidade prisional, para ele saber o que ele está fazendo. O que é que o juiz e o promotor faz, por exemplo, ao remeter alguém para aquela unidade prisional, qual a resposta social que ele dá do seu trabalho. Então, e eu estou falando isso assim com muita tranquilidade, porque eu fazia questão, quando ensinava na graduação, de levar os meus alunos e alunas para conhecer as unidades prisionais, a realidade das unidades prisionais de Pernambuco, não é? Do HCTP, que então existia, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, as unidades de Itamaracá, de semiaberto, de fechado, para que as pessoas pudessem ver, sentir e no trabalho pudessem aplicar ali da melhor forma possível. Um método de humanizar a coisa. Não só de humanizar, mas de conhecer. Sim, não é? sim. Porque, veja, é muito fácil. Tem cuidado também para não aquele choque de realidade. É importante, né? Que é natural que acontecesse, né? Claro, veja, um juiz, hoje em dia, por exemplo, na minha época só se fazia concurso para juiz, para promotor, um concurso público dessa ordem a partir dos 25 anos. Sim. Tanto é que eu me inscrevi quando o Pedro Jorge morreu e surgiu uma vaga para procurador da República e minha inscrição foi indeferida, porque eu tinha menos de 25 anos. Puxa. Então, hoje em dia, o rapaz ou a moça saiu da faculdade, fez um curso de preparação e faz uma longa prova para juiz, para promotor, para procurador, para juiz de trabalho, enfim, ele já entra e assume, ingressar. Muitas vezes, ou algumas vezes, não conheceu nenhum processo, não é? Porque não teve nem oportunidade, porque saiu da faculdade, estava muito bem, notas boas, fez um bom curso preparatório e passou no concurso. Sim, sim. Mas assim, ele vai aprender a realidade ou vai sentir a realidade de um cárcere, por exemplo, de um processo penal, no dia a dia, não é? Sim, sim. E eu acho que se você tem essa oportunidade de trazer essa informação aos estudantes de direitos, aqueles mesmo que se formaram e que estão fazendo, que têm uma pretensão de um concurso, eu acho que isso é importante para o trabalho. Não estou criticando quem não faz, eu estou dizendo que é a minha opinião, que eu acho importante. Sim, acrescenta. Eu acho que acrescentaria. Sim. E, então, eu vejo a área de direito como aquilo, nos países mais... não vou chamar de civilizado não, porque a incivilização está no mundo todo. Sim, não é? Sim. A violência, o individualismo, mas eu digo nos países mais antigos que já se depuraram, amadureceram mais, o direito é realmente um dado para o equilíbrio da sociedade. E quando a gente fala no direito, eu estou falando no direito à vida, no direito à liberdade, no direito à comida, à não educação. Só as leis, não só as regras, né? Exatamente, não só isso, mas o direito. Então, o advogado, aquela pessoa que trabalha na área de direito, é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa importante, seja ela juiz, advogado, delegado, promotor, enfim, quem trabalha nessa área de direito. Por quê? Porque o direito é algo que busca o equilíbrio da sociedade, dando a cada um o que é seu, porque esse é o senso ideal de justiça. Sim, sim. Não é? Então, esse foi minha paixão, não é? E é minha paixão até hoje. Dá para perceber, né? E ver que a gente tá falando com um professor, né? E acima de tudo, alguém que é apaixonado pelo que faz. Né? E aí a pergunta para Diego, de onde veio essa inspiração para fazer direito? De onde será que vem, né? Sem sombra de dúvida do meu pai, né? Em todos os aspectos, porque, assim, para mim dizer que novamente reiterar com a satisfação, estar aqui com vocês, colegas de longa data. E a gente tem outras histórias também que poderia contar, hein? Boas histórias, sem problema algum. Mas dizer assim que a minha inspiração no direito é pelo meu pai, sim, mas não por aquilo que ele, assim, não pelo curso de direito, mas pela atuação, né? Pela causa. Sim.
É muito importante tudo isso que ele falou e, assim, dizer que, para mim, eu vou ser muito sincero, eu quando fiz vestibular, a primeira vez, eu não fiz para direito. Né? Eu fiz vestibular para o curso de publicidade e propaganda. Sim, sim. Certo? Que naquela época o vestibular era muito diferente, não era? Era. Isso foi antes do Enem, né? Eu, embora bem mais jovem do que ele, eu sou da época que a gente ia pro muro, lá olhar o papelzinho. O nome, ver se o nome estava lá na lista. Eu vi meu nome lá, a segunda fase, eu fiquei muito feliz. Né? Mas assim, eu me lembro que foi um baque muito grande que eu sofri por não ter passado naquele ano no vestibular. E o meu pai disse assim, faz vestibular para direito lá em Vitória. Ele dava aula lá em Vitória, na Facol. Era uma faculdade nova, que hoje é uma... hoje é grande, é bem conceituada. Dr. Paulo, Roberto, né? E eu fui fazer lá e, salvo o melhor juízo, eu tive uma das boas notas no vestibular. Isso. E aí entrei na faculdade de Direito. E, assim, o curso de Direito ele é fantástico, né? Assim, você tem a oportunidade de se humanizar também, sim. Né? De aprender muito das questões sociais. E meu pai é um lutador das questões sociais, da causa social. Não é? Para você ter ideia, as homenagens que você leu ali no release, as honrarias, as homenagens foram prestadas por serviços no âmbito social. Sim, a questão jurídica, sim. Né, justamente adentrando nessas causas sociais que são muito difíceis, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o cárcere, né, de ir lá, de visitar, de ver dentro, junto com a faculdade, de estar lá, né, de olhar, de sentir, né, as injustiças, porque é muito fácil, né, a gente ter esse paradigma de todo mundo que está lá é porque mereceu, é porque fez alguma coisa, mas aí às vezes as pessoas perdem um senso de proporção. Né? Por exemplo, né, tem pessoas lá por conta de um cheque sem fundo, misturada com pessoas que mataram, estupraram criança de 1, 2 anos, que tem uma ficha no corrida, mesmo ambiente lá dentro. No mesmo ambiente. E o que é que acontece? Esse senso de proporção, muitas vezes ele só cai assim em si, a pessoa que muitas vezes tem essa crítica, e aí não estou criticando quem faz esse tipo de observação, mas quando acontece alguma coisa... né, assim, semelhante, não precisa ser um assassinato, não precisa, mas por exemplo, uma alcoolemia, que uma pessoa foi sem querer feriu alguém, machucou, bateu ali no carro e tomou aquela cervejinha e tal. Então assim, nós somos seres humanos e somos suscetíveis, né, a esse tipo de situação. Então tudo isso foi inspiração na minha vida e assim, eu particularmente, né, e já complementando, Eric, eu amo advogar, eu adoro advogar, faço isso com muito prazer, né? E dito isso porque assim, por que você não fez um concurso público e tal? Eu me lembro que eu me casei muito cedo, né? Na época, casei em 2010, né? Assim, aproximadamente, e assim, eu fui assumindo alguns compromissos e fui me identificando muito com o direito, com a advocacia, porque ser advogado é você exercer com liberdade o direito. E eu vendo atuar, e eu via ele atuar com muito afinco, com muito, muito vigor, né? Porque a causa das injustiças, porque trabalhar com aquilo que se chama de justiça é muito bom. Né? Mas quando você pega alguém injustiçado e você vê aquela situação, você fica realmente sensibilizado. E aquilo ali foi me apaixonando e eu fui crescendo na profissão. Eu já tenho cerca de 12 anos como advogado. De advocacia, graças caramba. a Deus, né? E hoje tenho a oportunidade de estar, como vocês disseram, aprendendo muito mais com meu pai, né, com meus irmãos que trabalham lá conosco, né, com o Dr. Valdomiro, que trabalha lá, e eu mandar um abraço para ele, para Marcelinho. São nossos amigos, inclusive, também, né? Tá tudo em casa. E dizer que com muita dificuldade, porque
aquela questão lá que o doutor falou da impessoalidade, né? Hoje em dia a impessoalidade é um mal muito grande em todos os segmentos da sociedade. E no ramo do direito ele tem um peso muito maior. Sim. Né? Porque eu me lembro, viu, pai, eu acho que minha primeira causa, eu nunca me esqueço disso, cara. Eu vou contar rapidamente. Eu me lembro que um ônibus foi apreendido vindo com passageiros do interior. Ele vinha para cá para fazer tratamento no IMIP. Sim. E naquela época, esse tipo de transporte, acho que até hoje, não é naquela época, ele tem que ser regulamentado. Você tem toda uma situação para que esses ônibus venham... Possa rodar, né? Rodar e tal. E o rapaz, ele não estava regularizado, mas ele também não era de uma situação deplorável de irregularidade. Certo. O ônibus era tudo ok, estava tudo certo. Só não estava 100%. Mas ele não podia trazer pessoas para cá para fazer o tratamento, porque ele não podia exercer aquela função. Certo. E aí, moral da história, eu me lembro que o ônibus foi apreendido, inclusive tem a ver com o nosso querido amigo lá do pessoal de Afogado da Engazeira, né, onde meu pai foi promotor de justiça durante muitos anos. 8 anos, 7 anos. 7 anos. Né? E quando chegou aqui, chegou aquela situação para mim, eu abracei, né? E eu me lembro que eu fui despachar para liberar o ônibus, porque o ônibus foi apreendido. E despachar é aquele, você ir falar com o juiz, eu acho que nos meus estágios, acho que foi a coisa mais emocionante que eu aprendi. Era uma honra, eu acho que era tudo de bom, era a maior experiência do curso de Direito de um advogado, era despachar com o juiz, seja ele criminal, civil, a pessoa você nunca viu, e tal, e uma autoridade, e você ali conversar com ele. E eu me lembro, quando eu cheguei em Navara e dei o número do processo, eu disse que eu queria falar com o juiz. Aí antigamente tinha muito mais tranquilidade. Hoje em dia está parecendo que vai falar com o rei. Com a autoridade suprema. E aí o juiz me atendeu, eu vou me permitir aqui, eu esqueci o nome do magistrado, mas eu me recordo como se fosse hoje, ele disse assim na minha cara: doutor, já despachei, eu indeferi a liminar. Aí eu me lembro que eu disse assim: doutor, o senhor me dá 1 minuto da sua atenção? Ele disse: estou. Aí sentou, eu sentei, ele já estava de saída, inclusive. Aí eu disse: doutor, eu queria falar, porque assim, assado e tal, eu fui na questão jurídica e tal, porque eu fui para aquilo, eu estava preparado para aquela situação. Aí conversei com ele, expus os meus motivos, que já estavam alegados na inicial, mas conversei com ele, e eu convenci. Ele olhou para mim e disse, nunca me esqueço disso: você tem razão. Aí pegou o telefone, ligou para doutor Eduardo Palmeira. Doutor Palmeira, que hoje está no setor de precatório do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas era juiz da Fazenda Pública de Pernambuco, daqui no Fórum Rodolfo Aureliano, fica na Joana Bezerra. Aí conversou com ele e disse: vou soltar o ônibus, você tem razão. E foi lá e deferiu o nosso pedido, que já tinha sido indeferido, justamente por conta desse contato, dessa oportunidade que você tem de sentar e olhar nos olhos, não do computador e uma pessoa do outro lado. Isso no direito faz muita diferença. Agora você imagine que já chegaram na Câmara dos Deputados, nos fóruns de discussões jurídicas, se fazer júri por videoconferência. Sim. Imagine uma situação como essa, tão personalíssima, pessoal, tão importante. Um pequeno detalhe que talvez perdão, interrompeu. Um pequeno detalhe que talvez o juiz não tivesse conhecimento, que é o do passageiro, por exemplo. Justo. Talvez ele não tivesse conhecimento, né? Justo. Não, mas é como o doutor Marcelo havia dito há pouco. A questão que nós vivemos hoje, essas mudanças, né, na sociedade, o direito, ele por obrigação tem que acompanhar,
Eu acho que regulamentar a internet não é só falar de opinião, é da pessoa que compra na OLX e não sabe como receber, porque isso. foi enganado. Porque a internet não é só você dizer o que você quer. Não é só rede social, né? Não é só rede Exato. Não é só rede exato. social. Inclusive, eu quero lhe dizer uma coisa. Pasme, tem gente que não utiliza rede social, mas ele compra pela internet. Pela internet. Sim. Entendeu? E estão com dificuldade para localizar, porque essas plataformas, e aí não cabe a mim nominar, né, de venda virtual, elas impõem dificuldades. Isso. Né? Elas não se colocam para fazer um acordo justo. E aí as pessoas estão submissas e submetidas a um território sem discricionariedade alguma, sem lei, e sem segurança. Sim, Né? sim, que é o mais importante, né, nessa relação, né? Justamente. Então, o direito ele vai passando por tudo isso, mas é importante sim que a sociedade entenda, né, que regulamentar não é mandar, é dizer o seguinte: até aqui a gente considera, vamos por aqui, vamos organizar Isso. a sociedade. Né? E nós temos uma sociedade, Eric, já encerrando, que é uma sociedade muito nova. Né? O Brasil não, Exato, o Brasil isso. é um país que novo, passou pelas fases que a gente ouviu falar nos Estados Unidos, a escravidão, a guerra, isso passou bem depois do que Que todo mundo, Exato. E hoje, a gente, para você ter ideia, essas grandes marcas, essas grandes empresas, elas chegaram depois, elas vieram depois. O Brasil, então a nossa democracia, ela é de 88. Isso. Né? Ou seja, a gente ainda é um país que está engatinhando nessas questões, e é importante que a sociedade tenha conheça, saiba que é importante, né, regulamentar, não para cercear, não para censurar, né, mas que é para que a sociedade se sinta protegida. Boa. Você vê essa questão da internet, no país da gente é proibido o bingo, né? Sim. Mas na internet, da pandemia para cá, o que mais se proliferou foi coisas de aposta, jogos de aposta. E tá crescendo uma coisa que no último ano eu acho que foi gigantesco o crescimento dessas aí coisas. eu fico pensando assim, poxa, um monte de bet aí pra cima e pra baixo. E o Zeca Pagodinho não pode jogar no bicho, meu irmão? Não é, cara. Não pode jogar no uns bicho. contrassensos, né? É. E agora está se buscando, não é? Isso, tentando conversa. a regulamentação. Regulamentação, né? Eu acho que a gente tem que regulamentar. A gente tem alguns exemplos. Eu já falava isso há algum tempo, não sou original nessa tese, mas sempre discutia, sempre me questionava nessa questão: como é que um clube de futebol que está envolvido na aposta é patrocinado por uma dessas bets? É algo que eu me questiono. Uma relação também. meio promíscua. Hoje tem um campeonato. Hoje o campeonato da Série B, o nome do campeonato é o nome de uma empresa dessa de aposta. Meio doido, né? Eu não sei. E agora você está vendo, está acontecendo essas situações com alguns jogadores, mas eu acho que se houver um aprofundamento maior, que eu acho que não vai haver, porque tem muitos interesses envolvidos, bastante. E muito, no mundo todo, né? Isso. A gente chega a muita coisa difícil de engolir. E aqui no Brasil, por exemplo, eu não sabia, porque eu estava discutindo certa vez, até com um cidadão que ele disse que ele tem junto com um sócio, uma dessas bet. Sim. Aqui, Casa de Pernambuco. apostas, né? Ele disse: não, mas nada é daqui não. Eu digo: mas não é proibido esse tipo? Mas é como se houvesse a coisa internacional e eles é fora do um país. negócio desse aí que eu não entendo bem dessa relação do ponto de vista tecnológico. Mas veja, isso já é o quê? Uma forma de falsear. Sim. Não é? Isso. É uma falsidade, Isso, na verdade. Não é? Isso. Então é como se eu comprasse o direito de explorar uma loja que aqui é proibido. Mas eu exploro ela aqui, mas eu não sou eu. Eu só sou um instrumento. Isso. Mas é uma forma, sem dúvida, de falsear. Então eu acho que isso tem que ser regulamentado mesmo. Como também, e muita gente não quer, porque talvez seja mais fácil de ser patrocinado, campanhas políticas e tudo mais, é a questão do jogo do bicho, né? Sim. Que na verdade era uma contravenção, existia a lei da contravenção penal,
e essa lei da contravenção, ainda bem que já se inspirou Certo. pelo tempo e pelas novas leis que surgiram, mas essa lei trazia como contravenção penal o jogo do bicho, Certo. como também o porte ilegal de arma, Sim. como também, imagine, num país com tanta gente desempregada, na época e ainda hoje, tinha um negócio chamado de vadiagem. Sim. Então era contravenção penal, vadiagem. Você imagina, Quem fala muito então, disso é meu pai. Meu pai que morava no Rio de Janeiro, ele falava muito disso. O cara tá sentado na rua e parava a patrulha do bairro e perguntava: e aí, vocês estão sem fazer nada? Tão de Vamos arrumar vadiagem? alguma coisa pra fazer, senão... vadiagem. Então, assim, eu penso que essa leitura dessas situações, especialmente do ponto de vista não apenas social, não apenas legal, mas do ponto de vista econômico mesmo, Sim, para sim. o país. Sim. Quando você regulamenta, você gera imposto, Sim. Isso. você gera alguns Receita, tributos, né? receita no país. Isso não vai tirar a receita dos caras, certo? Mas, sem dúvida nenhuma, vai trazer para a sociedade Algum retorno, né? algum Algum retorno, retorno. não é? Porque por enquanto tem sido de um lado só, né? Exato. Não é? Exato. Tem sido de um lado só. Essa coisa das bets, né? E toda ela é bet, né? Tudo é bet. tem- pra não tem dizer alguns- que é aposta. Tem alguns que tem outro nome, né? Tem alguns que tem outros nomes. Que tem Mas um tem esporte tanta do Good Luck, né? Mas nenhuma delas pode ter o nome de casa de aposta Não, ou de não tem- apostas, né? Tem alguma coisa desse tipo aí. O patrão mandou aqui pra nós aqui um... Tô vendo aí que o negócio... Inclusive vocês fiquem à vontade, né? Vamos deixar o ambiente aqui mais à vontade para isso, né? Eu queria só acrescentar em relação a essa questão das apostas esportivas e do jogo de bicho. Veja como a ausência do Estado, Sim. e aí não falo do Estado, do governo, disso ou daquilo, eu falo do Estado e sim, do Judiciário, Sim. do Executivo, dos poderes da República, afetam nas relações sociais. Hoje, inclusive, uma menina que trabalhava lá embaixo numa banca de bicho foi demitida. Como é que ela vai na Justiça do Trabalho? Não existe regulamentação. Vai receber, muitas delas recebem aquele valor e fica por isso mesmo. Você está entendendo? Por quê? Porque você não pode dizer que você está trabalhando num jogo de bicho. Então, assim, já existem, logicamente, hoje decisões, mas a sociedade não sabe muitas vezes dessas situações. Por quê? Porque não há uma lei que ampare, porque ainda se acha que o jogo do bicho é algo extremamente proibido. Ainda há batidas policiais, abordagens policiais em locais de jogo de bicho, fechando banca de bicho. Né? Muito embora a gente, desculpe assim, interromper, para dizer o seguinte, é impressionante como o jogo do bicho é proibido, entre aspas, mas o governo federal tem a Loteria Federal. Que é um jogo de bicho. É a questão do monopólio, não é? Não é Talvez seja possível a questão isso, do né? monopólio, né? Porque é aquela coisa, só eu posso fazer, no caso, né? Não, mas assim, o interessante é que se regulamentar num país com 200 milhões de pessoas, 215 milhões para ser mais exato, e subindo, Isso. que o brasileiro é bom de fazer menino. Eu acho que tá começando a diminuir. Foi 4, né? 4. Tá começando a diminuir. Meu irmão tem 3, minha irmã tem 3. Eu e meu outro irmão é que a gente ficou no Inclusive o de Marcelinho nasceu faz pouco tempo, né? A filhinha dele, né? Alice. E aí o que é que acontece? Você, se você não tiver essa sensibilidade de entender que num país tão miscigenado, num país tão multicultural, né, de tantas fés, de tantas religiões, de tantas crenças, de tudo aquilo, de povos diferentes, se você não tiver algo para assim balizar, você vai acabar realmente virando bagunça, vai dizer que o seu é o certo, o meu é o errado. Diego, justamente aquilo que a gente estava conversando. Tu acha que, relacionado a isso do jogo de bicho, tu acha que há uma vontade da regulamentação? Porque, cara, desde que eu me entendo por gente, o jogo de bicho, eu acho que antes de eu nascer, o jogo de bicho tá aí. O jogo tem em toda esquina, tem banca de bicho
Mas é porque Nunca nem foi realmente proibido, porque se tá tão proliferado, não é uma coisa que é proibida. E também não é... às vezes tinha Não é regulamentado. Não. Não é regulamentado. Aí o cara não entende se realmente existe uma predisposição, uma disposição. Se eu posso ou não jogar. Não, é assim, rapaz, já puder pode, porque se tu chegar aqui durante o dia aqui, tem uma rua, tem umas 15. Toda esquina tem. Toda esquina tem. Então, eu realmente não vejo se há um interesse na regulamentação. Talvez do jeito que tá, favoreça alguém Eu que penso- seja melhor do que mas realmente... Em alguns estados aqui da nossa federação já é regulamentado. Ah, é? Na Paraíba, por exemplo, é regulamentado. sabia, não. É regulamentado o jogo do bicho. Tem o a sorteio regulamentação daqui- estadual, no caso, dentro da âmbito unidade do estado, né? federativa. Entendeu? Porque é o seguinte, na verdade, a questão do jogo de bicho é muito diferente, porque nós temos um jogo do bicho aqui no Nordeste, em Pernambuco, Sim. diferente do Rio de Janeiro. É. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o jogo do bicho já foi mais do que comprovado que financiou vários. Sim. Sim. Isso. E aqui a gente não teve esse impacto todo. Sim. Entendeu? Logicamente que é um ramo que né, rola muito. Gira dinheiro, muita gira muito grana dinheiro. também. Mas assim, eu penso que há assim que o empresário ele prefere regulamentar, e eu vou lhe dizer o porquê. Aqui em Pernambuco, quando se joga pela Loteria Federal, eles pagam um valor muito alto, que maior. em São Paulo não se paga, aqui no Rio de Janeiro não se paga. Aqui, se paga 9 mil por um prêmio, Sim. se der pela Loteria Federal. É. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, é 4 mil reais. Então, assim, em alguns estados, a Paraíba já paga menos. Ou seja, a regulamentação para o empresário, também ele vai poder diminuir o preço do prêmio. Sim. certo? Sim. Aqui Ele vai a poder diferença gerar até entre as receita pra bancas, poder né? pagar. Tem diferença até entre as bancas. Uma banca paga um valor, outra banca paga Como outro. nesses bet também, É, né? Eu não sei porque eu não também, jogo também. nesse negócio. Eu também não Você- jogo. Esse negócio de jogo de bicho, eu sei que Não, eu tô nunca falando de joguei. bet não. mesmo. A Bet bet de também esportivo. eu não entendo. Eu sei que tem muitas, mas agora eu também Eu já não entendo, entrei e não recomendo, não. Sacanagem. Se alguém quiser Rapaz, patrocinar, tô negócio de aceitando. jogo, o cara não vai criar uma coisa que vai te favorecer, não. É. Não, eu vou criar um negócio que o cara vai ganhar sempre e eu vou estar sempre dando dinheiro pra ele. Que foi feito pra gente perder, não tem pra onde correr, não. É jogo de azar. É né? jogo, por isso que o nome é jogo de azar, né? Gente, fica à vontade pode pra ficar à degustar vontade, aí. Enquanto Nosso. Vem Mister? cá, nosso diretor, Mister, ele é vegano, pô. O cara É? não come carne, ele é vegano. A gente faz um negócio na churrascaria. É sério? Ele é vegano, ele não come carne. Aí toda vez a gente é um pãozinho de alho e uma batatinha frita. Pega uma coisa lá pra pegar uma batatinha. Eu vou pedir. Vocês querem tomar mais alguma coisa? Porque eu vou pedir Uma Coca-Cola. uma água, uma Eu tomo coca. com Isso. ele, pronto. Pronto, eu vou pedir uma coca aqui. E uma Heineken Zero, por Meu favor. parceiro. Aí, vem, não Tomar? dirige. Tá Só vendo? vive de carona comigo e fica tomando Heineken Zero. É melhor tomar suco do que tomar Porque Heineken. amanhã ainda é dia de trabalhar. Amanhã ainda é dia de trabalhar. tá Mas, entendendo? Eric, eu queria lhe dizer o seguinte. Está sendo gravado essa comida? Também. Desde os primórdios das civilizações que existem, que o direito ele está dentro da sociedade. Sim. Então, assim, Antes por regras, né? Por códigos, né? não, para você ter ideia, na Bíblia, ela tem um livro dos juízes, certo? Antigamente na Bíblia não existia rei, né? Antes dos reis eram os juízes, Sim. certo? Então, assim, esse título, né, de juiz, não é, talvez não tivesse a outorga que se tem hoje, né? Esses deveres e obrigações de hoje, mas era no sentido de ser aquela pessoa que organizava mediava o Estado e a sociedade. Ah, sim, sim. Entende? Então, assim, a gente pode ver já na antiga Roma, Sim. né, a presença, né, tanto da política quanto do judiciário. Sim. Né? Então, assim, são situações em que a gente tem observado hoje em dia, né, essa criminalização, né, do judiciário, da política, Sim. né, que tem se um entrado no outro por questões ideológicas e na verdade ambos caminham junto há séculos, Sim. certo? Então
não é de hoje que se... Uma visita ilustre. visita. Ele tava lá fora, que tava Doidinho falando, querendo pra entrar falar, pra né? falar. Eu disse, pode entrar, rapaz. Meu Deus. Aí, 3 gerações. Aí, ó. São 3, né? É. É 3 gerações aí, ó. E aí... Camisa bonita, olha. Guarda lá fora. Então, te amo, filho. Quantos anos? 5. 5 anos já. Tá grandão, hein, cara? Isso é grandão. Aí tá certo. E aí, como eu tava dizendo, né? O que tem se passado para a sociedade hoje é que regulamentar é ruim, mas já se regulamentava em todo lugar do mundo há vários séculos. Há vários atrás. séculos. Que a política é ruim, mas tem política desde sempre. Sim, sim. Sim, sim. E que o judiciário e a política não caminham junto, quando sempre caminharam Sim. desde sempre. É. Tá entendendo? Pra você ter ideia, Deus, né, tá na Bíblia isso, quando criou Adão e Eva, ele determinou ali, ele fez uma lei, desta árvore aqui, tu não vai poder comer, cara. Então ali já era um mandamento, era uma determinação. Sim, sim. Então, esse tipo de coisa, ele não é novo. O que acontece é que a sociedade está passando por tanta mudança, certo? E quando a gente vê um STF tão atuante, e aí eu não estou nem aplaudindo, nem criticando, acho que tem decisões e decisões, é justamente sobre essa necessidade do novo que tem acontecido agora. Sim. Essa onda diferente, né, que é direito das pessoas, né, de se sentirem confortáveis com opiniões contrárias às outras e de ser de um lado e de ser do outro. Não é essa a questão. Mas se a gente não tem um mediador Sim. disso, é justamente isso. Vai virar balbúrdia e as pessoas cada vez mais violentas, certo? Impessoais, né? E deixando que sua convicção, sua verdade, que é como Se eu estava prevaleça, dizendo anteriormente, né? para mim, verdade e mentira é uma só, mas aquela verdade pessoal de que um é melhor do que aquilo seja o limite para poder dar um ataque em alguém, Sim. violência. A questão é justamente essa, né? Existe a verdade fato, né? A verdade verdadeira. E existe a verdade valor, É. né? E aí não é a sua verdade prevalecer sobre a minha ou vice-versa, né? A gente precisa seguir um caminho, que existe o caminho, né? A verdade, o correto, né? Tá ali, você precisa seguir aquilo, né? E não é só porque você acha que aquela verdade ali não é adequada para você, que ela de fato seja inadequada, né? É meio complexo, um tanto filosófico, mas é feito receita de bolo. Eu acho que é muito da falta realmente de discernimento. Eu acho que as pessoas estão com um pouco de discernimento hoje. Disso de querer que minha verdade seja maior do que a tua, entendeu? E graças a Deus que realmente exista o mediador. Porque se não houvesse esses anos que a gente passou agora, a gente ia ter passado por... a gente ia ter passado por problemas aí. Imagina todo mundo poder andar armado na rua nessa Poxa, época. tu tá doido, bicho. Deixa eu só fazer um adendo antes do Dr. Marcelo falar. Pra você ter ideia, hoje a gente está discutindo fascismo. Sim. Nossa, uma coisa que Cara, nações coisa já que passaram disso. Que se discutiu isso há tanto tempo atrás. Né? E assim... Discutir, entendendo se é Pois bom é. ou se é ruim. Meu Né? Imagina. Deus. Aí você vê, nem tudo... nem tudo é tão novo, nem tudo é tão novo. Só duas. Nem é assim. Engraçado. Foi interessante tocar nesse assunto, porque eu, particularmente, acho um absurdo 2022, no caso, né? 2018 pra cá. A gente tá falando desse tipo de coisa. Ainda não, voltar a falar disso, né? Tudo isso é reflexo de justamente de uma sociedade como a nossa, de uma sociedade ser tão jovem, a democracia jovem. Então a gente está passando por coisas que determinadas nações Já passaram. há muito tempo. E essas coisas estão vindo à tona, certo? Novamente, logicamente por ideias, por ideais, por ações e omissões, certo? Mas para você ver o tamanho
do problema que uma corte superior hoje no Brasil passa. Que é enfrentar esse tipo de tema sendo imparcial, mas ao mesmo tempo sendo contundente. Sim, precisando ser contundente. E aí você vai discutir do ponto de vista, porque discute-se uma decisão judicial do ponto de vista jurídico, do ponto de vista moral e do ponto de vista político. Ora, se foi bom para um e foi ruim para outro, então vai dizer que fulano tem um apego maior. Afinidade. A questão moral, porque muitas vezes se absolve alguém que poxa, fulano não era para ter sido absolvido, aquele cara já praticou tantos crimes e tal coisa. Então a justiça, esse ideal de justiça, que muitas vezes as pessoas não têm essa sensibilidade, é muito disso. Não se faz justiça para agradar a todo mundo. Essa justiça não existe. Sim, precisa fazer justiça, né? A justiça às vezes agrada justa, e desagrada outros, certo? E aí a gente passa por isso nesse momento. Por isso que a galera saiu dizendo, mas o careca é da canhota. Eu acho hoje... ninguém agrada todo mundo. E eu acho esse papel do advogado, assim, do cara que tá para defender e o outro para acusar, eu acho que é um papel bem pesadão. Vocês, eu acho que vocês já pegaram um bocado de casa aí, barra pesada. Como é que é a sensação de estar numa situação dessa, de estar num... Eu conheço alguns casos que vocês já pegaram, não sei se é interesse, se pode falar, se não pode e tal. Mas, para vocês, como advogado, vocês já pegaram alguma situação assim de vocês realmente... o cliente ali, ele não ter a culpa ou ser culpado, mas vocês mesmo assim tem que defender o cara. Bom direito e mau direito? Sim, tudo isso. Eu vou dizer o seguinte, veja, num Estado democrático, não é? Seja ele o Brasil ou qualquer outra parte do mundo, todo mundo tem direito à defesa. Sim. Então, se não for eu, vai ser outro. Você, se não for você, se não for ele, se não tiver condições, o Estado vai ter que prover através de um defensor dativo ou nomeado ou com a Defensoria Pública, que já foi assistência judiciária. Sim. Então, há uma situação que já diminuiu, mas que ainda foi muito... se consolidou muito durante muito tempo, de confundir o advogado com o criminoso. Ou seja, aquele advogado que defende alguém acusado de estupro é como se ele fosse o estuprador. Sim. Aquele advogado que defende uma pessoa que matou é como se ele fosse o homicida também. Quando, na verdade, o que se defende e o bom advogado, eu digo o bom advogado no sentido, não no sentido de ser melhor do que o outro do ponto de vista intelectual, de falar melhor, ele defende o direito. Certo. Não é? E o primeiro direito é o direito à defesa. Sim. Não é? Então, assim, na verdade, o advogado, quando ele advoga a causa, não é que ele se confunda com aquela causa, mas ele está ali para advogar o direito. Quais são os direitos que aquela pessoa, seja no civil, seja no crime que é mais assim, intenso, que aparece mais na mídia, o que é que aquele cidadão tem direito? Por exemplo, ele tem direito a ter uma defesa no júri, ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa durante todo o processo penal, ele tem direito de apresentar testemunha, ele tem direito de falar ou até de não falar, ele tem direito de dar sua versão. E a história da humanidade, não só a nossa história no direito brasileiro, mas a história da humanidade é recheada de injustiças que foram cometidas. Por exemplo, eu vou dar uma ideia dos Estados Unidos, por exemplo, com relação à pena de morte. Quantas pessoas não foram mortas ou estiveram no corredor da morte e depois descobriu que não eram elas? Meu Deus do céu, então, assim, isso é muito pesado. Então você... o simples fato de hoje a mídia fazendo o seu papel de informar, e aí não vai a crítica para a mídia se ela é mais sensacionalista ou se ela é mais acusatória ou até executória, porque muitas vezes a pessoa já julga sofre, antes, né? E é como se ela já tivesse sido julgada e condenada ali. Não é, nem passou pelo júri, né? Não passou nem pelo processo. Foi nem denunciado. Nem denunciado ainda já. Pois bem,
Mas, afora esses exageros que a gente tem, e se tem em qualquer tipo de atividade, você imagina que se a gente não tivesse essa oportunidade que todo réu ou toda pessoa tem de defender o seu direito. Se for numa causa civil, eu vou só dar um exemplo do que eu dei um exemplo desse, acho que numa palestra, numa aula, não sei, que é um exemplo besta. A pessoa entra com ação de despejo contra outra. O simples fato de entrar com ação de despejo, o juiz já pode mandar despejar? Não, ele manda lhe ouvir. Sim. Para que você diga que pagou ou não. Sim. E se você pagou, que você apresenta os recibos, Sim. ou os documentos que pagou. E se você não pagou, como é que você quer pagar? Se você quer sair da casa? Veja, então, sempre tem os dois lados. Sim. Não é? Exato. Porque a justiça, o ideal de justiça é dar, como disse, entre os ideais que eu acho que são importantes, é dar a cada um o que é seu. Sim. Sim, Então, assim, sim, justo. Então veja que em qualquer área do direito, no direito administrativo, no direito tributário, o Estado lhe cobra um tributo. Mas se você pagou esse tributo, ou se você não tinha que pagá-lo, porque não era o tributo que devia ser imposto a você. Sim. Então, você tem a oportunidade de se defender. Então, assim, quando a gente fala do direito à defesa, a gente se remete muitas vezes, e na maioria das vezes, à questão do processo criminal. Sim. Porque é como se ele atingisse mais a sociedade. E é verdadeiro. E é verdade isso. Mas essa ampla defesa e esse direito de defesa universal, diga-se de passagem, porque isso está nos tratados universais. Na Declaração dos Na Direitos Declaração Humanos. dos Direitos Humanos, nos tratados que o Brasil é signatário, já internalizou aqui, ou seja, já virou lei aqui, certo? Sim, então, sim. assim, então não é uma coisa que a gente criou. E não é qualquer Não lei, não é? E não é qualquer lei. Então, assim, então esse direito à defesa é indispensável para uma boa, ou para que se a gente pretenda uma boa justiça. Eu queria trazer aqui um assunto, e a gente estava falando da sociedade. Acabou maio, nós estamos em junho, não é? E maio é um mês que a gente tem norte, sintomas da questão da escravidão, Sim, do preconceito, né? Sim. E eu estava pensando, eu ia até fazer um vídeo, porque como eu sou péssimo de tecnologia e quero continuar assim, eu não soube me filmar, não é? Mas vou aproveitar para falar. Veja, Fica à vontade, doutor. Acabou Fica à maio. vontade. Só foi se resolverem algumas coisas e se punirem algumas pessoas que acabou o problema do preconceito, parece. O caso Vinícius Júnior já não se fala mais. E veja que isso veio à tona por ser Vinícius Júnior. Sim. Na verdade? É verdade. Então, veja, foi Vinícius Júnior, foi fulano de tal que é jogador, foi fulano de tal que é cantor, vamos dizer Uma pessoa assim. notável, porque né? deputado, aí faz aquela... Nós temos dias e dias, horas e horas falando no mesmo tema e depois a gente esquece. Parece que a gente não tem racismo, parece que a gente não tem um racismo estrutural, né? Isso. Assim, parece que a gente não tem mais... que a gente não tem problemas de preconceito racial. E é interessante quando a gente critica, quando se falou da Espanha, como se fosse uma coisa muito nova. Se a gente for na história da humanidade, Espanha, Inglaterra, Bélgica, o que matou o rei da Bélgica, a Alemanha, a Áustria, a França, o racismo explícito e violento. Portugal. Enraizado. Enraizado. Né? Aí a rainha da Inglaterra, essa que morreu, inclusive muito tarde, que me permitam. Só observação, né? Essa coroa inglesa era patrocinadora da Sim, violência, sim, do sim. racismo. Sim. O rei da Bélgica, Sim. o rei da escravidão. Bélgica, que todo mundo fala bem da Bélgica, um país faz desse tamanho, um ovinho. Invadiu o Congo. Mas Foi. mataram milhares de negros. Então a Espanha, não tem novidade que tem racismo na Espanha. Então, assim, a Espanha, quando atravessa um rio, é Portugal. Se atravessar o rio de volta, é Espanha. Então, e esse racismo que a gente por uns dias, a gente discutiu,
e se falou, e o ministro falou, É. e os repórteres falaram, e todo mundo chorou, e todo mundo... e eu Pareceu fico muito palco nesse período, E eu fico né? pensando o que a gente tem desse racismo estrutural no dia a dia. No dia a dia. Ô, rapaz, demais. Não é? Então veja como a gente... Os meros mortais, né? É. Quando a gente é hipócrita, né? Esse Demais. preconceito e essa discriminação racial que é consolidada na organização do Estado. Veja só, se a gente for nas unidades prisionais ou nos guetos, Uhum. Sim. que se parecem muito com as unidades prisionais, nas favelas realmente, mesmo aquelas urbanizadas com a rua calçada, Sim, sim. mesmo aquela que tem a água já, a maioria é preto. É verdade. A sociedade, a nossa sociedade, a organização do Estado... Consequentemente pobre. Exatamente. Não é Sim, uma- é. Sim. É matemático. É matemático, Sim, sim. não é? Então, assim, e eu fiquei pensando, poxa, eu nunca vi ninguém levantar a bola com tanta altura durante tanto tempo para se falar do racismo. Não é que eu ache, e eu até tenho o seguinte, minha seguinte opinião, eu já discuti isso com alguém, até com o Diego, com outras pessoas. Eu vejo aquele fato de Vinícius Júnior, Sim. é racismo, sim. É preconceito, mas eu vejo um outro componente. Por quê? Veja, toda vez que há aquilo, tem 3, 4 negros, 5, 6 jogando. Sim. Brasileiro. É. Brasileiro, inclusive. Sim. E só atacam ele. Não sei se você está entendendo. Sim, Certo? sim. Também algum tem um componente outro. de raiva, de coisa, de a ira, rivalidade. de inveja, rivalidade. Né? Não é só essa questão. No dia mesmo que eclodiu essa discussão, que já vinha 10 vezes, 15 vezes nos estádios e tal, no dia que eclodiu, os caras que estavam junto dele, inclusive um deles era um preto, mais preto do que ele, grandão, com cabelo afro. Sim, sim. Entende? E estava lá e ninguém estava chamando Mas o cara o de alvo macaco. era O alvo- o Então, veja, ali tem um componente. Aí, se você me permite me perguntar, mas foi bom, está criticando porque caiu em cima? Não, eu estou dizendo até que foi bom. A minha, foi bom essa eclosão da indignação, Sim. da tristeza mundial com aquele fato, mas quando eu trago para cá, para nós, eu vejo esse racismo estrutural organizado dentro do Estado, Sim. segregador, Demais. selecionador, seletivo, Isso. não é isso? Uhum. Que está enraizado Isso. e que a gente não discute. Não discute. E que a gente tapa, como se diz, por baixo do tapete, por baixo Exato. do pano. Veja, parou de Vinícius Júnior, ninguém falou mais Ninguém do racismo, fala mais nada. Ninguém falou mais de preconceito. Se acontecer de novo com o Vinícius Júnior, ou com um outro negro brasileiro, ou com outro negro africano, ou europeu, seja lá, das colônias francesas que jogam muito ali naquela região, aí a gente eclode de novo, porque é um jogador de futebol famoso, uma coisa, um estádio, mas a gente vive isso diariamente. E desde sempre. E desde sempre. Então a gente precisa aproveitar, e eu só digo, só para terminar, a gente precisa aproveitar esse momento que a gente teve em maio, dia 13 de maio, um dia importante Sim, nessa luta, sim, né? Sim. Sim. E acabou maio, nós já estamos no mês de junho, e Quase um mês depois. essa parada, houve essa eclosão de notícias, de indignações e tudo mais. Gente branca, nossa, preconceituosa, chorando na televisão, não sei o quê, indignada, e tratando os negros como sub-raça. Isso. Aqui. Sim. Sim. Aqui. Tratando com diferenças, né? Diariamente, é. E aí você faz uma estatística, e aí eu digo assim, isso enraizado, isso faz diferença no funcionamento da sociedade. Total. Não é só o negro estar ali naquele cantinho, segregado no gueto que ele vive, sem oportunidade, sem alternativa de vida, e depois vem para a prisão, porque a sociedade é seletiva, e a Sim. maior parte é negro, porque Sim. é negro, pobre, sem alternativa de vida, sem nada. Então, essa sociedade, veja como isso impõe no funcionamento da sociedade. Sim, sim. A maioria das pessoas negras, isso eu estou falando de uma forma geral, estão nos subempregos. Então, Sim. Veja como isso, esse funcionamento social Sim. do Estado, ele invade a questão econômica, Sim, financeira, sim. da criminalidade, Sim. porque é como se a criminalidade fosse tão somente ou quase sempre, ou exclusiva daquelas parcelas marginalizadas da sociedade, tanto
das periferias geográficas e financeiras. Ou seja, aqueles ali são os praticantes do crime. Nós não queremos nada com eles. Os delinquentes, nós somos outra sociedade. E eu estou levantando essa bola porque eu estou indignado com a falta de indignação nossa. Sim. Vê, É seletiva, né? é seletiva. Até a indignação. Até na indignação. É Pior é seletiva. quando você nós vemos os próprios, alguns negros, né, trazendo isso em contexto político para dizer assim, mimimi, não é bem assim, não existe o racismo. E quando eu disse que era matemático, doutor, faça o seguinte, quando eu estava conversando com uns colegas advogados, até eu queria mandar um abraço para meu amigo Dr. George Rodrigues, meu amigo, meu irmãozinho. Eu estava conversando com ele e dizendo assim, ele é negrão, maior do que eu. Ele disse, muito mimimi, não sei o que. Esse cara faz o seguinte, me diz aí, quantos colegas teus, quantas pessoas você conhece, quantos juízes negros você conhece? Existe meritocracia nisso? Não. Quantos ministros da Suprema Corte negro? Joaquim Barbosa, Pelé. Sim. É o Pelé do o Pelé do Supremo. A gente tem um país de maioria de raça negra. Sim. Nós temos um país, assim, de várias raças. Sim. Certo? Várias cores, né? Várias cores. Majoritariamente pardos e negros. Sim. E, pasmem, os grandes concursos públicos, ou até os menores, eles são compostos de pessoas brancas, e aí não é uma questão só racial. Aí, se você pegar o concurso de Gari, vejam se na maioria não é negro. Mas sabe por que isso existe? É de uma forma muito, muito simples. Por quê? Porque essa diferença, certo, social, havendo isso, certo, você vai poder separar as classes sociais. O branco já é rico, quando na verdade não é tão assim no Brasil, sim. certo? E o preto já é pobre, certo? E aí a gente pega exemplos que contam nos dedos, né? De fulano, rapaz, tu conhece? Eu particularmente, dizer assim, você se lembra, e eu já milito nessa área há muito tempo, você se lembra de um juiz negro mesmo? Eu não me recordo de nenhum. Eu, particularmente, agora não me recordo de nenhum. E já cai naquela outra situação. É necessário, e aí já chamando outro tema, e me permita, cota para negro é necessário, mas não já tem cota para pobre, ou seja, ser negro já é pobre, já tá Já entendendo? tá tudo colocando já na tem mesma... Cota pra pobre, esse já é o liame que se faz, mas para que cobrar para negro? Não já tem cota para pobre? Você tá entendendo? E assim, poxa, não é só pagamento de uma dívida histórica, não. Isso logicamente, que também tem esse cunho. Talvez até uma tentativa de reparação, né? Mas não é reparação, mas você construir da forma correta, né? Você construir a sociedade da forma correta, né? Também você colocar pessoas negras nas faculdades. Sim, exato. Que não existia. Pai, a gente é um país. Faça o seguinte, faça uma leitura bem simples. A gente é um país que a pessoa estuda numa escola particular para passar numa faculdade pública. Veja só. E as faculdades que são públicas, ou seja, ela é pública, não é atende, para todo mundo, não mas atende... o conceito se você não pode pagar, você exato. Público, correto? Sim. As faculdades públicas, ocupadas por pessoas que podiam pagar, sim, faculdade particular, certo? Há 20, 25 anos atrás, você não via, com raríssimas exceções, alguém negro numa faculdade. Não é para pintar de cor preta a faculdade, não. Mas é para dizer, poxa, ali não tem negro, cara. Sim, você contar nos dedos um país de 215 milhões de habitantes, certo? De gente majoritariamente parda e muito negro, e você ter um percentual de negro ínfimo numa faculdade, a meritocracia nisso não tem como disputar. Não tem como. Mas é só a questão mesmo de... Veja, essa situação remonta já desde o século XVI. Sim. Não é? E
hoje a gente tem quase 150 anos da abolição. Da abolição, não é isso, isso? é. Mais ou menos isso. A gente continua ainda tendo essa situação de dominação, porque isso, na verdade, é uma questão de dominação. Sim. E eu estava pensando e me lembrando que essa dominação e essa cultura, porque eu vou chamar de cultura do racismo, do preconceito, não é? A gente tem no dia a dia da gente, isso foi se enraizando de geração em geração. Há estudos que dizem que só daqui a 116 anos, se a gente começar a cuidar agora, Pode ser que mude. que a gente pode mudar alguma coisa nesse sentido de Sim. forma mais intensa e buscar essa igualdade que a Constituição Federal diz, todos são iguais perante a lei, independente de cor, de raça, de crença, enfim, Exato. não é? Mas eu estava me lembrando, parece uma brincadeira, isso eu lembrei de mim mesmo. Veja como são as coisas. O próprio anúncio de que se escolheu um Papa Sim. é uma fumaça branca. Branca, isso. Quando não se escolheu o Papa ainda, É a fumaça preta. Vê Isso é pequenas repetir, demonstrações, né? A gente que- tem um costume, nossa sociedade tinha e tem ainda, e eu vi isso já, essa gafe várias vezes, assim, até nos jornais, essa coisa tá preta. Aí a coisa tá preta. isso tá não- preta é uma são, coisa ruim. São os termos, né, que são racistas, né? E isso, por incrível que pareça, alguém pode dizer é mimimi, mas isso é uma ideologia. Uhum. Isso passa, isso Sim, prega. isso entendeu? Isso prega, e eu estou dizendo prega Isso no sentido de doutrina, pregar. né? Doutrina. Isso é uma doutrinação. Então, o que é ruim é preto. É preta. É. O negro, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, essas situações, essa coisa, eu estava vendo aqui. Veja, esse estudo diz que, e aí eu vou pegar realmente o que diz, uma edição de 2022 do Índice da Folha do Equilíbrio Racial diz que o país deve levar 116 anos para que pretos e pardos tenham as mesmas oportunidades que brancos. Se cuidar. A gente está discutindo muito essa questão do indígena e eu creio que é um componente que deve ser, sim, porque ele tem o componente não só da questão do índio mesmo, mas também da questão ambiental. Também. Porque Também. ninguém, eu não tenho a inocência, por exemplo, de imaginar que está se discutindo para tirar o índio dali ou somente porque não, eu quero botar o índio ali para cuidar dele. Não, é porque todo mundo tem olho na Amazônia. Na Amazônia. Exato. Então tem exato. as grandes mineradoras, Sim, os isso. grandes de madeira, madeireiros, né? enfim. Então não é uma coisa saudável e honesta. Não. Então, mas a questão do índio tem uma outra questão que é essa questão ambiental, não é? Mas nessa discussão parece que a gente está colocando de lado uma discussão que para mim é maior, não estou falando maior em importância, maior do ponto de vista da estrutura mesmo da sociedade, que é a questão do preconceito, desse racismo estrutural que permeia. Quando se fala de cota, e Diego falou da questão da cota, eu costumo dizer o seguinte, veja, você pode chegar para alguém com fome e dizer, olha, Deus te ama, ele vai olhar para você, não sei se Deus me ama não, que eu estou com fome, mas se você dá um pão, Deus te ama, me trouxe aqui para um pão. A criança precisa comer, para poder melhorar o seu intelecto, para não ser subnutrida mentalmente, porque já é subnutrida, não é? Então essa falta de nutrientes, de proteínas, enfim, não atinge só a questão do corpo, mas da mente também. Sim, então sim. é preciso que se dê a essa sociedade, essa parcela enorme da sociedade marginalizada, a maioria de cor preta, a oportunidade de ter alternativa de vida e de concorrer em pé de igualdade com as demais. Sim, porque, sim. veja, quando se fala que a instituição pública, a faculdade, né, a universidade pública, aí se diz, mas tem que ter uma cota para negro, para pobre. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Porque dá a igualdade, concorrência né? é desleal. É desleal, isso mesmo. Absolutamente desleal. Exato. Não é? Aí você diz, não, mas eu tenho um exemplo.
maravilhoso de uma estagiária nossa que conseguiu, passou no Enem, tal, nessa formatação que e aí eu Já não estou uma politizando. formatação nova, né? Nessa formatação nova, tal, que eu não vou falar dos governos, mas eu estou dizendo que trouxe que nos governos anteriores do atual presidente Lula essa prevalência de universidade, de faculdade, de escola técnica, que oportunizou muita gente a entrar na universidade e que é ainda, e que tem a resistência de uma classe social, porque é como se o negro tivesse que ter realmente que ser escravo. Isso. E ser... Não pudesse crescer, né? Não tem que ter oportunidade. Tem uma frase bem engraçada que se diz assim... que é interessante, mas que esse processo econômico do negro, da pessoa negra, não é dos subempregos que faz com que a economia gire. A grande economia, mas ele no subemprego. Ele no subemprego, ele tem a oportunidade de subir, quando se fala... Não, mas para que esse monte de universidade, de escola técnica? É se manter a mão de obra barata, né? É você manter aquela mão de obra barata. A gente precisa, então, querendo ou não, precisa ainda ter meio que os escravos, vamos dizer assim. Quem faça serviços aquele braçais, serviço né? braçal. Quando eu falo dessa pessoa que eu falei, que não vou dizer o nome por uma questão, não tinha problema nenhum se eu dissesse que eu sou fã dela, dessa jovem, de um lugar muito pobre, ela muito pobre, mas ela fez aqueles cursos que era do Manatec, ela ia para a Universidade Federal de Pernambuco, ali perto da reitoria, de 6 até 10 da noite fazendo aqueles cursos, muita gente fez, que era um curso preparatório para o Enem, que só a elite tinha direito, conseguia fazer cursinhos e tudo mais. E ela conseguiu estudar na Federal. Na escola técnica daqui. Mas assim, o que eu penso é que quando eu falo dela, ou falo de mim, eu falo que eu vendi laranja, eu vendi coloral, eu fui engraxate, então. Mas o Pelé, por exemplo, não é? E aí não estou me comparando a Pelé, não, mas eu estou dizendo assim, isso é a exceção que confirma a regra. Esse não deve ser um exemplo para dizer, tá vendo, aquela menina ali conseguiu, ou aquele rapaz conseguiu. Não, é uma exceção que confirma a regra, porque se você fizer uma estatística ou uma matemática simples, você vai ver que é 1 em 1000. Sim. É como se dissesse, e eu sempre digo que quando alguém fala assim, eu digo dessa forma, isso prova que é possível fazer. Sim. Não é? Isso prova que é possível fazer. Que essas pessoas têm potencial para chegar. Sim, porque claro. tá vendo? Ela chegou, ou ele chegou. Mesmo pobre, mesmo preto, mesmo lá na favela, mas chegou. O problema é que teve que correr muito mais, né? Agora, se nós investirmos nessa camada social, a gente não só vai melhorar a economia, não só a gente está cumprindo a Constituição no que diz respeito à igualdade de tratamento para todos, mas a gente vai melhorar, inclusive, a segurança pública. Sim, claro. Não é verdade? Exato. Bem, oportunizando para todo mundo, né? Claro, tirando da droga, tirando oportunizando para todo mundo. Então, assim, não é uma coisa que a gente deva esquecer. E por isso que eu trouxe a baila agora, assim, talvez não estava em pauta mesmo, porque eu tô meio que indignado. Sim. E essa minha resignação, minha indignação, é porque houve esse boom de notícias, de choros e ranger de dentes, por conta do caso Vinícius. Vinícius, né? Vinícius Júnior. E depois... Foi só um engajamento. Foi só um engajamento. Acho que a foi gente só precisa, criar... né? Melhorar muito nesse sentido. A memória. Essa situação da universidade, pegando o gancho de vocês falando sobre a universidade, não é nem só difícil para o preto, o pobre, chegar na universidade, mas como se manter. É muito difícil chegar, e o pior é que depois que você consegue chegar, você se manter é difícil. Minha esposa estudou na Universidade Federal aqui, ela fazia o curso de Engenharia Química, e ela me dizia que a faculdade parece que não foi planejada para quem é pobre. Porque quem é pobre precisa trabalhar. E a faculdade não te dá o direito de trabalhar. Porque às vezes tu tem 3 aulas de manhã e 2 à tarde. Como é que tu trabalha? Então, você vê que é uma coisa que é para aquela pessoa que não tem... Não foi preparada, não. Não foi. Aí você pega outra situação. Tinha gente que não tinha dinheiro. Ou tinha dinheiro de se alimentar,
ou tinham dinheiro de pagar passagem. Às vezes eu lembro Ela de dizia, assim, ela passou também no sistema de cota. Minha esposa é negra. E ela falava, graças a Deus, a gente trabalha, a gente tem uma condição legal que a gente consegue se manter. Entenda, Zé, isso não é uma questão política. Não. Isso é partidário. E você vê, aí ela me dizia, esse bicho tem gente que ele pagava passagem e passava o dia inteiro na faculdade sem comer. Sim. Porque ele não tinha o dinheiro. Então você vê uma faculdade pública que o cara sofreu bastante para entrar, sofre muito preconceito que cotista dentro da universidade Claro, e passa por sim, preconceito, passa sim. por discriminação. E ainda tem o lance de ter que passar o dia inteiro na faculdade sem se alimentar, porque muitas vezes E não outra tem... coisa que eu acho também um absurdo é o restaurante da universidade ser pago. Pro aluno deveria Embora ser seja gratuito. pouco, mas eu quero lhe dizer Mas mais. nem todos têm o direito não, tá? Tem um restaurante, mas pronto. nem todo mundo tem direito E não. outra Tá vendo? coisa, Tá vendo? a péssima qualidade da alimentação. Também. Não é só isso não, Que interfere também no desempenho do aluno ali. Ou Ele seja, se alimenta mal, ele tudo não estuda bem. Tudo que é direcionado ao público preto, pobre, nesse sistema em si, É da pior esmigalho. qualidade. É precário. É aquilo que É sobra. o que sobra. É. Tá entendendo? E tudo isso, Eric, Zé, ele se insere realmente num contexto, né, jurídico, certo? De enfrentamento Sim. das cortes superiores, certo? A esse tipo de situação, certo? Com rigor, Sim. certo? E com aprendizado, né? Nós vivemos num sistema jurídico, basicamente, de renovação de valores. De dizer que ninguém é ruim para sempre. E eu acredito nisso. Eu, particularmente, e essa é uma opinião minha, Sim. eu não acho que fulano é ruim para sempre. Pode ter um aprendizado. E na época em que o senhor foi promotor de justiça, o índice de ressocialização estava em quanto? Vamos botar assim, 10%? Agora você imagine, numa cadeia pública, ou num presídio, ou numa penitenciária, onde você tem tudo para dar errado. Muitos deles, e o doutor Marcelo costumava dizer isso, como é que a pessoa pode ser ressocializada se ela nunca foi sequer socializada? Exato. Não era nem cidadã? Pois é. Nunca Não, teve nem referência de de direito. família, de educação, É de verdade. saúde, Pois é. nem carteira de identidade, nem Sim. registro, né? Não E era aí, nem cidadã. como Ela é não que existia, Como, né? como eu vou Era ressocializar invisível, alguém mas- que não foi socializado, né? Mas e aí você passa por essa situação para poder se compreender que há necessidade, certo, de que o Estado, e aí falo o Poder Judiciário, certo, se insira nesse contexto, nesse debate, certo, para que a sociedade possa entender de maneira preventiva, certo, prevenindo com ações, certo, e também punindo com rigor. Sim. Porque o mundo é cíclico. O seu filho, o meu filho, que daqui a pouco vai ter um filho. Sim. E Sim. como essas pessoas vêm, por exemplo, meu filho, graças a Deus, e aí eu digo graças a Deus, né, e graças a Deus mesmo, né, estudo numa escola particular, certo? E a gente vai na escola do meu filho e eu particularmente não me recordo de um aluno negro, deve ter 2 ou 3, certo? Então assim, e quando chega alguém negro, ele é pintado como diferente. É. Já para o meu filho. Sim. Tá entendendo? E a gente tem que educar. E dizer o seguinte, olha, filho, ele é como você, filho. Sim. Certo? Não tem diferença nenhuma. Então, é justamente isso. Hoje o Brasil vive um país punitivista. Né? Agora tem que prender, agora tem que ser julgado, agora tem que ser punido, porque a imagem, a mídia já passou, já fez, já aconteceu, certo? E a gente vai crescendo numa sociedade que sempre diz isso. Fulano era para estar preso. Mas, rapaz, fulano era... Certo? E embora tivesse sido ele cometido ou não, ele talvez, dentro do regramento jurídico, o juiz ele tivesse condições de responder ao processo em liberdade. Sim. Certo? Isso não é uma aberração. Certo? Isso está na norma jurídica. Ou É a um gente instrumento muda, também, e aí né? tem o legislador essa prerrogativa de parar de estar falando, conversando besteira e efetivamente trabalhar e mudar. Sim. Ora, eu não quero mais que quem cometeu crime em flagrante responda processo em Em liberdade. liberdade, seja preso tudo direto. bem, correto, doutor?
Mas se não tem essa regra, e a pessoa pode responder o processo de liberdade, e por que esse rancor todo, isso tem que ser preso, tu é fulano, tem que ser preso, mas rapaz, tu viu, tem que ser preso. E a gente acaba criando sempre uma sociedade que enxerga as coisas como uma punição, vai esquecendo do lado social, certo? As pessoas literalmente são marginalizadas, estão à margem da sociedade, e a gente vai cada vez mais criando uma sociedade discrepante. Isso. Uma sociedade completamente diferente um do outro. Segregatória, Um abismo, né? Entre Um e outro. abismo gigante. E o que é mais grave é o seguinte, é a sensação que se passa de que é possível resolver o problema da sociedade primeiro com a polícia, depois com o cárcere. Como se a gente pudesse, num passe de mágica, a gente resolver esses problemas que Diego disse que não é uma questão política, e eu digo não, é uma questão de política mesmo, mas de política pública. De política pública perene, de política de Estado, que não seja só de governo, de um governo só. Política de Estado. Uma ideologia de Estado. Vamos tratar das pessoas, vamos amar as pessoas. Ninguém nasce odiando. Aprende a odiar. Isso. E aí Mandela diz isso, né? Se esse povo aprendeu a odiar, vamos fazê-los aprender a amar, vamos amar e fazê-los aprender. Então, assim, essa política, entre aspas, de segurança pública ou do sistema carcerário nacional ou da economia nacional, ou assim, que tem esse viés desse racismo estrutural, dessa chaga que até hoje ainda permeia o nosso país, e eu estou falando do nosso. Certo. Ao contrário do que se prega e a sociedade acredita, que a prisão, primeiro que a polícia militar vai resolver, prendendo. Sim. Então põe nos ombros da polícia militar toda a irresponsabilidade social e do Estado como um todo, e aí do Estado membro e do Estado União, não é? E põe nas costas da polícia. Vamos resolver, então vamos lá prender. E na maioria dos casos, o Estado só se apresenta nos guetos, nas favelas, como arrecadador de corpos, ou para trocar tiro com os traficantes, aquelas pessoas tidas como os mais perigosos. Então, eu penso que a gente precisa rever esses conceitos. Primeiro, não se resolve, é histórico, não se resolve o problema da criminalidade e da paz social tão sonhada com apenas a segregação. Pelo contrário, enquanto você prende um pobre, em via de regra negro, está nascendo 100 com as mesmas condições que aquele o tinha, outro. e aí vão ser 100 no meio da rua pedindo, e depois esmolando, e depois revoltado, e depois, enfim. Então a gente, na verdade, nós criamos os nossos monstros e segregamos depois. Sim. Esse aqui é o grande detalhe. E eu penso assim, certa vez eu ia saindo de uma rebelião na Barreto Campelo, isso por volta de 00h, 1h, e a gente tinha conseguido, com várias reuniões, debelar aquela rebelião, e aí um preso chegou a dizer para mim: o senhor salvou muitas vidas aqui, viu? Ia ser uma chacina. E eu saí com a cabeça desse tamanho pensando nisso, e aí tinha um monte de repórteres, e um repórter perguntou alguma coisa para mim, o que é que eu tinha visto. E saiu assim, sem eu querer, eu acho que assim como um desabafo, eu já estava lá desde 1h da tarde, fazia quase ou mais de 12 horas, e eu disse: eu vi o homem virar bicho. E no dia seguinte, umas 10 horas da manhã, um ex-aluno meu ligou para mim e disse assim: eita, doutor Marcelo, eu vi uma reportagem sua agora, o senhor disse que viu o homem virar bicho. Eu disse, veja, e eu disse assim, parece, isso faz tanto tempo, e eu continuo a ver o homem virar bicho. E eu disse assim, eu disse isso, sim, aí a entrevista rolou, eu falei, um monte de microfone, eu falei para todo mundo ali, o que tinha visto e tal. Mas o pior é que foi a primeira frase. Ele disse: foi a primeira frase que o senhor disse, e eles não é? Pegaram. E eu não me lembro, né? Não me lembrei. E saiu tão natural assim, eu estava tão cansado mentalmente, fisicamente, assim, desgastado emocionalmente, que quando o
que é que o senhor viu aí dentro? Ele disse que eu vi o homem virar bicho. E o que a gente vê é o Estado transformar as pessoas, ou a ausência do Estado, a omissão estatal, transformar as pessoas em bichos, aqui fora e lá dentro. Esse é que é essa organização social que a gente tem. Hoje teve um julgamento no STJ, não no STF, também teve no STF, mas um julgamento histórico, inclusive hoje no STJ, né, deixa eu só pegar o número do agravo. Foi um agravo na 6ª turma do STJ, o ministro Rogério Schit, alguma coisa assim. Não é shit de cocô. Não. Fique bem claro. Que fique bem claro. Justamente condenando essas condenações penais com base só na palavra do policial. Veja só, e aí, e eu quero deixar muito claro isso, né, a força policial é extremamente necessária. Sim, e aqui todos os salves e aplausos e homenagens à Polícia Militar de Pernambuco, à Polícia Civil de Pernambuco, à Polícia Federal, às polícias Brasil afora. Mas é impossível. Veja só o desequilíbrio. Imagine um réu, só ele, não teve testemunho, não teve nada, contra 3 policiais que disse que viram na hora que ele sacudiu alguma coisa, sem mais explicação, sem nada, sem nenhuma explicação e sem nenhuma comprovação. Aí vai ficar a palavra de um em detrimento do outro. E aí eu não quero dizer que o réu tem razão e nem que o policial não tem razão. Não se trata disso. Mas assim, era importante também, certo? Que o Estado pudesse mais alguma coisa. Sim. Pudesse promover o que o Ministério Público, como titular da ação penal, pudesse desenvolver mais algum tipo de prova do que meramente a palavra do policial. Certo? E esse assunto, Eric e Zé, ele já tem sido batido nos tribunais superiores, tem sido confirmado, certo? Porque aquele negócio, você leva um revólver na cara, numa favela, a pessoa invade a sua casa e quando chega lá, aí eles dizem que o cara deu uma autorização para entrar. E quem não vai dar, que ele não deu. Mas levou um chute na porta, quando foi entrando, já com o revólver na mão, já está autorizado. Já entrou, né? Já pode fazer o que for necessário. E as cortes superiores brasileiras têm rechaçado essa hipótese de validação dessas abordagens policiais em casas sem a devida autorização. Isso. E tem sido confirmado e combatido. Sim. Certo? Aí você disse, e agora? O maloqueiro, o malandro... Cara, existe todo um sistema. Sim. Por que você não pode pedir autorização? Se você tem uns meios, suspeito, né? Se você está com suspeita que o cara é traficante, por que você não pode pedir uma autorização para o juiz para ter acesso àquela residência? Porque tem que ser sempre num chute, num coisa, e de repente você não encontra nada, mas já está ali dentro, vai ter que... Aí vai ficar a palavra de um contra de outro. Então, assim, é necessário que a sociedade entenda, de uma maneira geral, que justamente a intervenção estatal, e quando a gente diz Estado, não se refere a governo, a Venezuela, a ditadura, e não se trata disso. Estado, o Poder Judiciário, sim, cada vez mais esteja acompanhando a evolução da sociedade, as necessidades da sociedade, certo? E aí, louvo o que o STF tem feito atualmente, seja certo do ponto de vista de crítico, político, de valores, moral, né? De valores de um lado ou de outro, seja errado, tá entendendo? Mas a intervenção, ela é extremamente necessária. Vivemos hoje num país que não só está dividido politicamente, né? Dividido sobre todos os aspectos, né? Cada vez mais, como diz aquela música aí, eu vou cantar e eu vou aproveitar, já dizendo que a gente podia ter cantado ela nos nossos pagodes por aí, né? Eu só esqueci quem fez essa música. Ele diz assim: e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Pronto, vivemos essa realidade em pleno século XXI.
né? Que cada vez mais quem está rico fica rico. A pandemia passou, quem está rico ficou rico. Foi. Quem está pobre ficou mais pobre. Aí porque com a guerra, um auxílio é 200, é 600, é 1 milhão. Não se trata disso, mas veja que absurdo para cuidar da vida de quem precisa. Veja que contexto. Teve que se aprovar, teve que se fazer, não sei o quê. Cara, é urgente. É urgente. É. O povo tem que comer. Sim. E aí, não é política. Aí, a necessidade de um judiciário atuante. Sim. E aí, sabe qual é o papel de quem está insatisfeito e resignado? Recorra. Isso. Procure os meios legais. Os instrumentos, né? Os instrumentos. Não, se você é deputado, se o deputado está insatisfeito, arrume quórum, seja político, vai Sim. trabalhar, modifique. Não se trata de invasão de poderes, de prerrogativas, não é isso. O que a sociedade hoje está sendo contaminada com esse esquerda e direita é justamente sobre a desnecessidade do judiciário, que toda decisão é ilegal, certo? E se for ilegal, como acontece, não raras as vezes, se recorre, Sim. Sim. certo? E as pessoas cada vez mais distantes do ponto de vista social, do ponto de vista moral, do ponto de vista de renda, certo? E se a gente não tem um judiciário que diz o seguinte: ó, cara, tu não pode abrir tudo, não. Ou então deixa com o governador. Ó, governador, isso é prerrogativa do presidente. Olha, fulano de tal, tu não pode, só pode ir até aí. Ah, porque o Estado tá assim, o judiciário está querendo intervir na política e tal. É necessário. A política, essa CPMI que tá acontecendo aí, ela é um ato jurídico Politizado, né? no seio da política. Da política. No seio do outro poder, do poder legislativo, Sim. sendo um poder executor Sim. Sim. e judiciário, porque ali tem um relator, tem aquele que dá a opinião, o presidente. Aquilo é um ato jurídico feito no poder legislativo. Então isso sempre existiu, é constitucional, está na norma constituinte, certo? E se Deus permitir, se isso não mudar, que se continue, que o judiciário possa ser também decisivo, ter esse papel decisivo na vida das Para pessoas. vocês verem Vamos que... terminar? É, né? Porque muita informação assim e a gente, né? Não, é papo pra 5 anos conversando aqui. Papo pra 5 anos. É verdade. Mas olha, gente, gostaria muito de agradecer aqui a É. presença de vocês. Eu, como o Zé Paulo acabou de falar, a gente poderia aqui passar mais horas conversando, porque eu sei que vocês têm muito também para passar pra gente. Eu gostaria muito de agradecer em nome da nossa equipe aqui, do Só Não é um Podcast, em nome do Parrilha 887, que nos recebe muito bem, tá certo? E reiterar que, mais uma vez, o convite está feito para uma próxima oportunidade. As Sim, portas sim, estarão sim, sim. abertas Obrigado. para vocês, que assim, a gente vai recebê-los com muito prazer. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Vocês engrandecem muito o nome do trabalho que a gente está fazendo. Exato. É muito importante para a gente. Querendo ou não, a gente está trazendo um meio de comunicação. E vocês, querendo ou não, vocês vindo aqui, vocês estão meio que validando esse trabalho que a gente está fazendo. Obrigado. Então, por isso que a gente Eu agradece que bastante. agradeço essa oportunidade, a honra foi minha. É bom informar. Isso é importante. E é bom útil, né? informar como vocês estão informando, discutindo e tal. E falando, eu não digo que seja, não é nossa verdade, Sim. mas colocando as pessoas para pensarem, Exato, para questionarem, exato. para refletirem. Isso é que é o bom. Não é com coisas boas, com assuntos bons, com assuntos que vão trazer novos horizontes, abrir cabeças, Exato. repensar, verificar se o que a gente disse, o que vocês disseram, tem algum sentido ou não, mas pelo menos pensar sobre Sim, isso. Então, isso. quero parabenizar vocês e agradecer por isso. Por Obrigado. essa Sem sombra de oportunidade. dúvida, dizer que foi um prazer também, né, estar com vocês, vamos marcar uma resenha. Vamos, precisamos. E dizer que a comida é boa, viu? Tá vendo? Mandar um salve pro nosso amigo Matheus. Tá Dizer que sempre que pudermos estaremos à disposição de vocês
né, para qualquer tipo de assunto. Sim. Bola, música. É verdade. Santa Cruz, esporte. A gente tem que fazer aquele papo que a gente tava batendo aqui no começo, quando chegou, aquela conversa, né? Relembrando os velhos tempos. Quem sofria era ele. Traz aonde, meu Deus do céu, Valeu. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo, comente, né, o que você achou, vamos trocar essa ideia, vamos fazer como o doutor falou aqui, vamos pensar, né, vamos trocar as ideias que a gente tem aí, tá certo? Agradecer muito e fiquem ligados, porque essa bagaça, ela pode ser tudo, ela só não é um podcast. Valeu, gente, um abraço.